Ah, Dani, mas eu sou iniciante na música e fazer isso é muito difícil pra mim. Eu entendo esse processo, mas essas coisas que você fala são difíceis, sabe? E eu não consigo, eu tô só começando, não é tão simples assim. Se você pensa e se você está pensando isso agora que você me ouve falar sobre transposição rítmica, lembra sempre que o nosso processo de caminhada na música tem que ser gradativo. Se você está só começando, ler uma fórmula de compasso que não é comum para você, como por exemplo 2 por 2, e pensar ela como ela realmente é, comparando com um 2 por 4, por exemplo, mas não trazendo ela para o 4 por 4, não é algo que você vai fazer com espontaneidade enquanto você não internalizou esse trabalho rítmico de divisão do pulso, de sentir o pulso, de colocar, de preencher sons nele e de aprender qual é a grafia que vai vir ali de acordo com esse preenchimento de sons. Esse trabalho de entendimento de células rítmicas que tem que ser feito em paralelo ao teu desenvolvimento instrumental, às tuas leituras de partituras que você está desenvolvendo. Esse trabalho que vai sendo feito em paralelo, ele tem que ser gradativo, ele tem que ter um tempo, ele tem que ser feito com consistência e durante o tempo necessário para que o teu corpo realmente internalize isso, para que fique seguro. Só depois que isso realmente estiver seguro, que de fato você vai conseguir olhar para diferentes fórmulas de compasso. Eu falei aqui do 2 por 2, mas pensa um 3 por 8, outras fórmulas de compasso que não estão com o 4 embaixo. Só depois disso você vai ter a segurança para fazer essa ideia de transportar ritmicamente e conseguir fluir na leitura numa boa. Enquanto você sente que você não consegue ter esse automatismo, o que você pode fazer? Não se desesperar. Simplesmente vai nutrindo esse trabalho em paralelo até que essa ideia de preenchimento sonoro em cada pulso, de escrita rítmica de cada pulso, esteja seguro. Vai fazendo isso em paralelo e vai mantendo as tuas leituras de forma errada mesmo. Vai fazendo 2 por 2 como se fosse um 4 por 4, porque o importante é você saber que você está fazendo errado, é você ter consciência, mas que por enquanto é necessário dessa forma, você não consegue de outra, é uma etapa da tua evolução, é uma etapa de você não atropelar coisas, de você não se sufocar, mas e você não vai ficar se contentando com isso, tipo, falando, mas tá bom, eu leio 2 por 2 como 4 por 4, tá bom, não preciso transpor ritmicamente nada, tá bom, dessa forma vai funcionar. Não, porque aí você tá optando para ter uma muleta, para carregar uma muleta com você o tempo todo, e isso é ruim, aí sim é ruim. Se você está consciente de que, eu ainda não consigo, mas eu vou fazer dessa forma porque eu ainda estou trabalhando esse automatismo, mas está de fato trabalhando esse automatismo, você tá fazendo como eu na academia, né, que quero levantar 50 quilos, mas por enquanto consigo levantar 15. Tudo bem? Vou levantar 50 daqui a um tempo. Continuo no meu trabalho. Estou consciente do meu alvo, onde eu vou chegar. Não há um problema no erro tão grande de quanto seria se você não estiver consciente sobre esse erro. Se você sabe que ele ainda é uma etapa, tudo bem. Pode ser que você esteja pensando, nossa, Daiane, olha, é por essas e outras que eu prefiro tocar de ouvido. Pra que ficar lendo partitura, ficar com essa complicação de ler partitura que tá escrito em 2 por 2 e não pode ser lido como 4 por 4? Cara, bota a música lá e vai de ouvido que você pega muito mais rápido, a coisa flui e não fica essa coisa, sabe, difícil, maçante. Eu já ouvi várias pessoas falando isso, eu já recebi perguntas aqui no canal, inclusive, sobre isso. Por que ficar nessa coisa de aprender a ler, se de ouvir a coisa rola mais fácil, acabou? E olha, eu só me preocupo com uma coisa quando eu escuto essa fala. O ponto principal que eu me preocupo com isso é que ele não reflete a real dificuldade de desenvolver a ler. Sabe, não existe uma real dificuldade, é muito difícil ler partitura. Essa fala traz um ponto perigoso, que é o ponto da gente se negar ao aprendizado. Quando a gente fala isso, nós estamos de fato expondo que a gente está pouco predisposto para querer aprender. Nós desenvolvemos uma capacidade auditiva pela frequência com que a gente faz isso, com a gente toca de ouvido, então a gente fica muito bom nisso. E aí, nós ficamos literalmente preguiçosos para ler. Então, se você se identifica com essa fala, você tem preguiça de ler. E ponto final. É a verdade. Eu tive alunos que têm um baita ouvido e que não queriam ler porque eu escutava a música e logo o ouvido despertava, a memória musical funcionava e já vinham os reflexos e a coisa ia muito mais rápida.
Porém, isso não reflete a real dificuldade de aprender a ler partitura. Isso reflete a real dificuldade de se colocar para aprender. Não quer aprender, sente preguiça. Então você está se negando a uma oportunidade de crescer. Porque ler partitura é uma habilidade e tocar de ouvido é outra habilidade. Nenhuma é mais importante que a outra. Nenhuma. Se você tiver as duas bem desenvolvidas em você, maior estará o teu domínio, o teu entendimento da música. Um músico melhor você é. Claro que é. Quando você consegue ler, quando você consegue tocar de ouvido, quando você consegue improvisar, quando você consegue tocar pra caramba, quando você tem uma boa sonoridade, quando você consegue compor, quanto mais habilidades você tá acumulando, melhor você é, entendeu? Ah, você pode falar, mas eu não quero ser tão bom assim, Dani, não preciso ser bom assim na música. De novo, essa fala tá camuflando a tua pouca predisposição para o aprendizado. E isso, lá na frente, vai te amarrar, porque você vai lidar com outras situações que, de novo, vão te desafiar a sair da tua zona de conforto e entender coisas mais complexas na música. E você, por estar com essa postura de não querer sair dessa zona de conforto, você, de novo, vai travar lá na frente. E trava numa coisa, trava na outra, trava na outra. Daqui a um tempo, você para. Você fala, eu só vou tocar isso aqui, tá bom mesmo. Pensa, cuidado com essas falas que você está nutrindo internamente.